Fala pessoal, bem-vindos ao canal Mais Vestibular. Hoje eu estou trazendo mais uma questão para o canal, uma questão do ITA sobre números complexos. Então, como de costume, vamos começar lendo a questão. Sejam A e K constantes reais tais que A maior que zero e K está entre 0 e 1. De todos os números complexos Z que satisfazem a relação módulo de Z menos AI menor ou igual a AK, o de menor argumento é... Então, a gente vai ter que calcular esse número complexo que vai formar o menor ângulo com eixo real. É isso que ele quer saber. Então, para a gente começar a resolver essa questão, eu coloquei aqui o gráfico, o plano de Argand de Gauss, que é o plano complexo, para a gente fazer uma introduçãozinha, para a gente conseguir entender o que a gente vai precisar fazer para resolver essa questão. Então, como eu estou falando de números complexos, eu estou falando de um número que é da forma z igual x mais yi, onde x é a parte real do número complexo e y é a parte imaginária. Quando eu tenho esse ponto aqui, ó, é chamado de afixo de z. E eu tenho então o módulo de z, que é o comprimento do vetor z, do número complexo z. Esse comprimento, se a gente notar que aqui forma um ângulo reto, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para saber qual que é o valor do módulo de z. Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo formado aqui, ó, esse triângulo retângulo. Então eu vou ficar com hipotenusa ao quadrado, que é módulo de z ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado, que é um cateto, mais y ao quadrado, que é o outro cateto. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Para saber o valor do módulo de z, extraio a raiz quadrada em ambos os membros. Então, fico com o módulo de z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, galera, a gente sabe que o módulo de z é calculado da seguinte maneira: raiz quadrada do módulo da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tudo bem, vamos pensar agora em questão desse ângulo θ aqui, ó. Quem que vai ser o cosseno desse ângulo θ? Bom, o cosseno de θ vai ser cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? É o cateto que ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa, ó. Então é x. X dividido pelo módulo de z, que é a hipotenusa. Isolando o x, vou passar o módulo de z multiplicando. Então x é igual ao módulo de z vezes cosseno de θ. Módulo de z vezes cosseno de θ. E quem que é o seno? Seno de θ é o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É o cateto que fica de frente para o ângulo. No caso, esse aqui, ó. Aqui tem medida y. Então, vai ser y dividido pela hipotenusa, que é módulo de z. Novamente, isolando y, eu tenho que y é igual ao módulo de z vezes seno de θ. Essas relações aqui, todas elas a gente vai usar mais para frente na solução. Por isso que eu estou fazendo essa introdução. Então, esse ângulo aqui, o ângulo θ, é o que ele chama de argumento do número complexo z. A gente pode indicar o θ apenas como arg de z, ou seja, argumento de z. E o que ele quer saber na questão, galera, é qual é o número complexo que vai obedecer essa regra aqui, tal que o módulo de z menos ai menor ou igual a ak vai ter o menor ângulo possível. É isso que ele quer saber. É isso que a gente vai ter que correr atrás de descobrir, digamos assim. Tudo bem. E por que eu coloquei essa equação aqui no início? Essa aqui é uma equação de uma circunferência de centro em xc e yc e raio r. A gente vai ver que quando a gente desenvolver essa parte aqui, essa inequação, essa desigualdade, a gente vai chegar numa coisa parecida com isso. Então a gente vai saber qual que é o lugar geométrico, ou seja, qual que é o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa desigualdade. Eu coloquei essa equação de circunferência aqui para a gente ver que vai ficar uma coisa bem parecida, para a gente conseguir entender qual que vai ser o lugar geométrico desses pontos. Então agora a gente vai partir para a solução, a gente vai partir para resolver isso. Ó. Então eu sei que o módulo de z menos ai tem que ser menor ou igual a ak. Tudo bem, mas o z, a gente viu que ele vale x mais yi. Então, dentro do módulo onde eu tenho z, eu vou substituir por x mais yi. Então, eu vou ficar com o módulo de x mais yi menos ai menor ou igual a ak.
Agora, como eu tenho yi e tenho ai, eu posso colocar o i em evidência. Então, eu vou ficar com o módulo de x mais y menos a, que multiplica i. Coloquei em evidência, ó, porque se eu multiplicar o y aqui de volta, eu vou ficar com yi menos ai, que é o que eu tinha aqui, ó. Então, eu só coloquei o i em evidência nessa parcela. Menor ou igual a AK. Perceba uma coisa agora, ó. Eu tenho uma parte real, módulo de um número complexo que tem uma parte real e uma parte imaginária. Como que eu calculo esse módulo? A gente acabou de ver aqui em cima, ó. O módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Então, quem que é o módulo desse número complexo aqui? Vai ser raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz quadrada da parte real. Quem que é a parte real? X. X ao quadrado mais parte imaginária. Quem que é a parte imaginária? Y menos A ao quadrado. Isso aqui menor ou igual a AK. Agora, para extrair essa raiz, eu vou elevar ambos os membros ao quadrado. Então, elevo o primeiro membro ao quadrado, o segundo membro ao quadrado. Quando eu elevo aqui ao quadrado, o expoente simplifica com a raiz. Então, eu fico com x ao quadrado mais y menos a ao quadrado menor ou igual a AK ao quadrado. Galera, agora perceba uma coisa interessantíssima. Dá uma olhada nessa expressão e vê se ela não é idêntica a essa aqui, que é a equação de uma circunferência de centro em xc e YC e raio R. É idêntica, é a mesma coisa. Aqui o x ao quadrado é como se fosse x menos zero ao quadrado. E aqui, y menos a ao quadrado menor ou igual a AK ao quadrado. É como se fosse uma equação dessa forma, ó. Então, essa equação aqui, ó, essa desigualdade aqui, aliás, porque é menor ou igual, então é uma desigualdade, ela representa uma circunferência de centro em zero e A, o XC vale zero, o YC vale A e o raio vale AK. Então, perceba uma coisa agora. Ele fala no início do problema que o A é maior que zero e fala que o K está entre 0 e 1. Então, quando eu multiplico o A vezes K, isso aqui tem que ser menor que A. Por quê, ó? Perceba uma coisa, eu vou dar um exemplo numérico só para facilitar, que isso aqui realmente vale para qualquer K entre 0 e 1 que eu pegar. Por exemplo, se eu fizer o A igual a 2 e o K igual a 1/3, né, porque 1/3 está entre 0 e 1 e 2 é maior que 0, então obedece às condições que ele colocou lá no início do problema. Quando eu fizer A vezes K, isso aqui vai ser 2 vezes 1/3, que é 2/3, e 2/3 é menor do que 2. Ou seja, AK é sempre menor que A. É sempre menor que A. Por quê? Porque o K está entre 0 e 1. Então, por que eu estou fazendo essa observação? Vamos montar aqui um novo gráfico. Para a gente esboçar aquela região ali, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui plano cartesiano agora. É o plano. Vou marcar como XY, mas é o plano de Argand de Gauss. Então, tudo bem, ó. A gente sabe que a nossa circunferência, ela tem centro x no zero e o y do centro é o A. Vamos supor. A nossa circunferência, ela não vai tocar o eixo, por quê? O raio é AK. Se a gente sabe que essa distância toda aqui, ó, mede A, e A é maior do que AK, então a circunferência ela não pode tocar aqui, porque se ela tocasse aqui, o raio seria igual a AK, né? Seria igual a A, e a gente sabe que o AK é menor do que A. Então a circunferência ela vai ter que passar mais ou menos por aqui, assim, ó. O desenho não vai ficar bom, mas acho que vai dar para entender. Por quê? Porque o AK, que é o raio da circunferência, ele é menor do que A. Que a gente indicou aqui, ó. Por isso que a circunferência não vai tocar lá embaixo. Então aqui eu vou ter o raio AK. E agora eu pergunto, eu quero saber quem é o número complexo, qual é o número complexo que vai ter o menor argumento possível. Lembrando que o argumento é o ângulo que o número complexo forma entre o eixo, entre a parte real e o seu módulo, ó. Vai ser esse ângulo aqui, ó, θ. Qual vai ser o menor? Eu poderia pegar, por exemplo, esse ângulo aqui? Não,
Porque a gente sabe que todos os números que satisfazem z menos AI menor ou igual a k, eles estão dentro dessa circunferência, no interior dessa circunferência ou na borda da circunferência. Então a reta, o módulo do número complexo que eu traçar, ele tem que pelo menos tocar na circunferência. Então, ó, o menor que eu consigo é a reta tangente, ó. Vai ser a reta tangente. Esse aqui vai ser o menor ângulo que eu vou conseguir. Por quê? Porque se eu aumentar a inclinação, automaticamente eu vou estar aumentando o ângulo também, ó. E se eu diminuir, eu consigo ângulos menores. Mas a reta não está tocando aqui a circunferência, que é o conjunto dos números complexos que satisfazem aquela desigualdade. Então o menor θ que eu vou conseguir vai ser esse daqui, ó, da reta tangente. E tem uma propriedade da geometria plana que a gente sabe que a reta tangente, ela forma com o raio da circunferência um ângulo reto no ponto de tangência, que é esse ponto aqui, ó. Então, novamente, eu tenho um triângulo retângulo e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, onde os catetos são AK, que é o raio da circunferência, e módulo de Z, esse comprimento aqui vale módulo de Z, e de hipotenusa A. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, eu sei que módulo de Z ao quadrado mais AK ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é A. Então, isolando o módulo de Z, eu vou ficar com o módulo de Z ao quadrado é igual a ao quadrado menos AK ao quadrado. Então, módulo de Z ao quadrado é igual a ao quadrado menos... Quando eu tenho um produto, tudo isso elevado ao quadrado, eu posso distribuir a potência aqui para ambos os números, ó. Então, eu vou ficar com A ao quadrado vezes K ao quadrado. Então, módulo de Z ao quadrado. Agora, eu posso colocar o A em evidência, né? Porque eu tenho A em ambas as parcelas, ó, ao quadrado. Então, eu vou ficar com A ao quadrado, que multiplica 1 menos K ao quadrado. Agora, basta extrair a raiz em ambos os membros. Então, módulo de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado vezes 1 menos K ao quadrado. Agora, aqui eu vou usar a propriedade de radiciação, que quando eu tenho o radical de um produto, raiz de A vezes B, esse aqui é o produto das raízes, ó, raiz de A vezes raiz de B. Eu posso separar as raízes se isso for um produto, ou uma divisão. Então, aqui eu vou ficar com raiz de A ao quadrado vezes raiz de 1 menos K ao quadrado. Logo, como o A é maior que zero, ele fala no início do problema que o A é maior que zero. Aqui, ó, A maior que zero. Então, eu posso simplificar o expoente do A com a raiz. Então, eu vou ficar com o módulo de Z igual raiz quadrada A vezes a raiz quadrada de 1 menos K ao quadrado. Pronto, descobri o módulo de Z. Só que eu tenho que saber o número complexo. Então, eu tenho que saber o número que é da forma x mais y. Só que a gente sabe que o x, ele vale módulo de Z vezes cosseno θ. A gente sabe que x vale módulo de Z vezes o cosseno de θ. E o y é módulo de Z vezes seno de θ. Bom, agora tem uma coisa bem interessante que vai simplificar bastante a nossa resolução. Perceba que aqui eu tenho um ângulo reto, ó, e aqui eu tenho um ângulo θ. Logo, esse ângulo aqui, ó, ele é complementar de θ. Esse ângulo aqui, ó, ele vale 90 menos θ. É o complementar. O que são ângulos complementares? São aqueles que quando eu somo os dois, eu tenho 90 graus. Se aqui tudo é 90 e aqui é θ, esse aqui tem que ser o complementar de θ. Ou seja, quando eu somo ele com o θ, eu obtenho 90 graus. E a gente sabe que tem uma relação bastante interessante entre ângulos complementares. Eu sei que o seno de θ é igual ao cosseno de 90 menos θ. E cosseno de θ é igual a seno de 90 menos θ. Eu vou usar essas relações aqui para descobrir os valores de x e y. Por quê? Porque aqui eu tenho cosseno de θ e aqui eu tenho seno de θ. Mas o θ, ele está fora do triângulo. Então, para eu saber o valor de θ, é melhor eu trabalhar com complementar.
Porque o complementar está dentro do triângulo retângulo e eu posso obter as relações de seno e cosseno para ele. Então vamos lá, ó. A gente sabe que x é módulo de z vezes cosseno de θ. Tudo bem então, galera. Quem que vai ser o x? X é igual ao módulo de z, que a gente viu que vale a vezes a raiz de 1 menos k ao quadrado, vezes quem? Cosseno de θ. Vamos olhar para o triângulo. Quem que é o cosseno de θ? Cosseno de θ, a gente viu que vale o seno de 90 menos θ. 90 menos θ é o ângulo interno aqui do triângulo, ó. Então, a gente sabe que o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo de fora, é o seno de 90 menos θ, ou seja, é o seno desse ângulo aqui, ó. E quem que é o seno desse ângulo aqui, ó? É o cateto oposto, AK, dividido pela hipotenusa, que é A. Então, é AK dividido por A. De novo, o cosseno de θ, quem que é θ? É o ângulo de fora. O cosseno desse θ é a mesma coisa que o seno de 90 menos θ, ou seja, o seno do complemento dele. O complementar dele é o ângulo de dentro. Quem que é o seno desse ângulo? Cateto oposto, AK, dividido pela hipotenusa, que é A. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, o x é o módulo de z, que é essa parcela, vezes o seno de 90 menos θ, que é essa parcela. Esse A eu simplifico com esse, então eu chego que x vale A vezes K vezes raiz de 1 menos K ao quadrado. Beleza. Falta agora apenas descobrir o y. Quem que é o y? O y é módulo de z vezes seno de θ. Mas quem que é o seno de θ? Módulo de z vezes cosseno de 90 menos θ. A gente viu que o seno de θ é a mesma coisa que o cosseno de 90 menos θ. Então, quem que vai ser o nosso y? O nosso y vai ser módulo de z. Módulo de z a gente viu que vale a vezes 1 menos k ao quadrado, vezes cosseno de 90 menos θ. Cosseno de 90 menos θ, quem que é? É o cosseno do ângulo interno, né? Ó. Esse aqui é θ, esse aqui é o 90 menos θ. Quem que é o cosseno de 90 menos θ? Cateto adjacente, que é esse aqui. Quem que é esse aqui? Módulo de z. Então, vai ser A que multiplica raiz de 1 menos k ao quadrado, dividido pela hipotenusa, que é A. Basta fazer os cálculos algébricos. De novo, módulo de z, o y é o módulo de z vezes o cosseno de 90 menos θ. Cosseno de 90 menos θ é esse ângulo aqui, ó, é o cosseno desse ângulo. Quem que é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, que é o cateto que ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa, que é o módulo de z. Módulo de z a gente viu que vale A vezes a raiz quadrada, aqui tem a raiz quadrada, de 1 menos k ao quadrado, vezes cosseno de 90 menos θ, que a gente viu que vale A vezes a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado, né, que é o módulo de z, dividido pela hipotenusa, que é A. Eu simplifico esse A com esse e fico com y igual a o A aqui, ó, vezes a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado. Produto de raízes. Então, vou juntar tudo dentro de uma raiz só, por essa mesma propriedade aqui, ó, que eu mostrei aqui em cima. Tenho duas raízes separadas no produto, eu posso colocar tudo dentro da mesma raiz. Vou colocar aqui embaixo, para não... Então, ó, o y vai ser A que multiplica raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado. Ao quadrado, né? Porque eu tenho dois fatores agora. E agora, professor, eu posso simplificar o 2 com a raiz? Com certeza. Por quê? Eu sei que o k é um número que está entre 0 e 1. E ele ao quadrado, ele vai ser um número ainda menor. E 1 menos uma coisa menor do que 1 é um valor positivo. Perceberam? O k está entre 0 e 1. Então, quando eu elevo ao quadrado, continua estando entre 0 e 1. É um número menor do que 1. E quando eu faço 1 menos uma coisa que é menor do que 1, esse resultado dá maior que 0. Se dá maior que 0, eu posso simplificar as raízes. Ó. Eu posso simplificar o expoente com a raiz. Então, eu chego que y é A vezes 1 menos k ao quadrado.
E fechou. Quem que é o número complexo, então, que satisfaz essa relação? Eu vou marcar aqui no cantinho, só a resposta. Quem que é o número complexo que satisfaz essa relação? É o número z igual a x mais yi. Lembra, esse número complexo ele é da forma x mais yi. Quem que é o nosso x? O nosso x é ak vezes a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado. Mais o y, quem que é o nosso y? Nosso y é a vezes 1 menos k ao quadrado. Então, mais a vezes 1 menos k ao quadrado vezes i. Esse aqui é um número complexo. Esse aqui é um número complexo que satisfaz aquela desigualdade inicial e que tem o menor argumento. Z igual a k vezes 1 menos k ao quadrado mais a que multiplica 1 menos k ao quadrado vezes i. Ou seja, z igual a x mais yi. Beleza, galera? O vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque eu procurei explicar todos os passos, dar uma introdução inicial para que ficasse mais fácil a compreensão do problema. Se vocês gostaram da solução, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele likezinho, que ajuda o canal a crescer e dá uma força pro professor, incentiva o professor a continuar postando os vídeos, beleza? Valeu, até a próxima.